Agora sim, já tudo configurado, arrumadinho. Vamos aguardar então o pessoal entrar, né? Nós estamos 5 minutinhos adiantados. Boa noite, Cris. Cris, me fala se o som tá bom, se tá dando pra ouvir, que eu tô sem o fone. Boa noite, Cris. Você tá conseguindo me ouvir, Cris? Você pode me dar um retorno aí? Se o som tá bom. Guardar o pessoal chegar na sala, né? Pra gente iniciar a nossa live, nosso encontro de hoje. Falar de Jesus é sempre bom, né? Ter esses encontros aqui alimenta a nossa alma. Como é que tá, gente, o som? Alguém pode me falar alguma coisa? Se tá bom? Se tá dando pra ouvir? Esperar o pessoal entrar, né? Vamos entrando, vai chegando, gente. Daqui a pouco... Ah, então tá ótimo. A Cris já me deu feedback aqui que o som tá bom. Então tá bom. Isso é importante. Porque da última vez a gente teve um problema com o som, né? No meu fone não funcionava. Então, hoje eu resolvi fazer sem, que aí fica mais fácil. Obrigada, Cris, pelo retorno. Vou aguardar o pessoal chegar, né? Vou esperar dar o nosso momento. Ajustando aqui enquanto isso a nossa câmera aqui, para ficar mais fácil. Sete e meia em ponto, a gente inicia a nossa reflexão da noite. Falta mais um minutinho. Vamos aguardar, né, nossos companheiros aí chegar. Então vamos começar, né, gente? Já deu nosso horário, 7h30. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Vovô Nestor. Eu sou Marina Alves e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Né? É sempre bom quando a gente tem esses momentos, esses reencontros.
Então nós vamos pedir ao nosso Mestre querido Jesus para nos abençoar esta noite, abençoar esse nosso encontro, abençoar nós, os encarnados e todos os irmãos e a espiritualidade amiga, pedindo também a esses irmãos, né, aos nossos amigos espirituais, que nos inspiram, que nos entoam nas reflexões de hoje. Então nós vamos falar hoje do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que está lá no capítulo 9, né? E nós vamos falar sobre a cólera. E no final dessa nossa reflexão, nós vamos fazer uma vibração também, tá? Então vamos ficar até o finalzinho pra gente acompanhar a vibração também. Mahatma Gandhi, ele não era cristão, ele era hinduísta. E ele dizia que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e se restasse apenas o Sermão da Montanha, que nada estaria perdido. E ele dizia também que para ser um hinduísta completo, precisava conhecer o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é um roteiro para todos nós. É um roteiro de caminhada, de regeneração. É um roteiro onde nós vamos lapidando os nossos espíritos. É um roteiro que nos leva à ascensão, à elevação dos nossos espíritos, né? E alcançando também o reino dos céus, que é um estado íntimo de paz. Vai nos fazendo sermos espíritos melhores. Por isso ele é tão importante. Bem-aventurados os mansos, diz Mateus no capítulo 5, versículo 4, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus disse àqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos? Não matem. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E todo aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 22. Quando Jesus sobe ao monte, subir ao monte para os judeus significa também não só a subida física, mas a elevação espiritual. Quando Jesus sobe ao monte, ele vem trazer para aquelas pessoas, para aquele povo sofrido, um lenitivo, uma luz, um novo olhar, um conforto, um alento para tanto sofrimento. Então a gente precisa entender o que é esse conceito de bem-aventurança, porque Jesus acompanhou todo o sofrimento daquelas pessoas. Ele cresceu vendo o sofrimento daquele povo. Então, quando a gente vê o conceito de bem-aventuranças, Jesus não poderia dizer que aquelas pessoas eram felizes, porque eles não eram felizes, eles sofriam. Eles estavam sofrendo, então não poderiam ser felizes. Então a gente vai buscar, como o professor Severino nos ensina, buscar o sentido disso. E ele nos diz que foi feita uma tradução em grego, né? E em grego significa, a palavra Macário significa bem-aventurados, significa felizes. Mas como que eles podem ser felizes se eles estavam sofrendo? Então, o contexto, a palavra que Jesus diz não é essa. Jesus fala na palavra achai. Acha significa mantenham-se em marcha. Ele estava dizendo para aquele povo que sofria, que era oprimido pelos romanos, para aquele reino que os romanos apresentavam de opressão, que ele apresentou para aquele povo um conforto, um novo olhar. Ele disse: eu trago para vocês um novo reino, um reino dos céus, onde há compensações futuras. Então ele diz para aquele povo: embora estejam passando por todo esse sofrimento, não desistam, caminham, confiam, creem em Deus, creem em mim também.
E ele pede aqui, ó, para que eles caminhem, para que eles avancem, para que eles perseverem, para que eles marcham, para que eles não desistam da caminhada. Marchar sempre em direção aos céus, marchar sempre em direção à sua reforma íntima. Esse era o recado que Jesus estava trazendo para aquele povo sofrido e que traz para nós também. Que diante das nossas dificuldades, diante das nossas imperfeições, que marchemos sempre em direção ao reino dos céus, que é esse estado íntimo dentro de nós. Para os hebreus, a palavra raca, ela era usada quando eles queriam ofender alguém. Então, raca é um xingamento tão forte que eles, quando proferiam essa palavra, eles viravam o rosto e cuspiam. Raca significa pessoa desprezível, pessoa vil, insignificante. Então, Jesus coloca numa mesma balança os insultos, Jesus coloca a violência física, moral, crime, tudo numa mesma balança. Por quê? Toda palavra ofensiva ela expressa um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós a caridade para com os criminosos, pelo espírito de Isabel de França. Esse capítulo ele trata do amor ao próximo como a si mesmo. E ela nos pede para que nós oremos pelos criminosos. Mas quando nós nos deparamos com o noticiário trazendo informações de irmãos que ainda se detêm na senda da maldade, que comete crimes odiosos, como que nós, hediondos, como é que nós agimos? Nós xingamos, nós preferimos todos os tipos de palavrões, nós desejamos mal àquela pessoa. Não é assim que acontece? Eu era assim. Eu pensava desse jeito, eu pensava assim, poxa, por que essas pessoas estão aqui? Elas não deveriam estar aqui. Olha o meu orgulho falando mais alto. Eu me sentia melhor do que eles. Mas aí vem a doutrina espírita e nos ensina que nós tivemos muitas outras existências, nas quais nós cometemos crimes muito, talvez, piores do que aquele que nós estamos julgando. Que nós participamos de cruzadas, de inquisições, que nós fomos terríveis, mas nem por isso nos faltou apoio, nem por isso Deus desistiu de nós, nem por isso Jesus desistiu de nós, nem por isso faltou o amparo da espiritualidade, eles também não desistiram de nós, como não desiste até hoje. Então, Jesus está pedindo para nós aqui, não cometermos raca, não olharmos para esses irmãos de maneira desprezível, que se hoje a gente não consegue proferir uma prece para eles, ao menos não desejemos mal. Mas aí vocês podem estar perguntando assim, tá bom, mas e se acontecer alguma coisa? Isso é fácil falar, mas e quando acontece algo de ruim com um familiar nosso? Como é que vai ser a atitude? Pois eu digo a vocês que aconteceu com a minha família. O meu irmão teve a vida ceifada por alguém, mas eu não consegui ter ódio por essa pessoa. Eu consegui transformar em compaixão, porque eu sei que um dia ele se transformará. Ele um dia vai ter a chance de se modificar. Então não desejo mal a ele, desejo que ele um dia venha progredir na vida, em termos espirituais. E nós podemos ser muito violentos com as palavras. Quando nós proferimos palavras duras, mas como a gente fere as pessoas. Nós destruímos, nós violentamos os seus sentimentos, nós destruímos os sonhos, nós acabamos com a esperança das pessoas, nós abalamos sua autoestima. Nós alimentamos o rancor, o ódio. Jesus, ele traz a máxima, amar o próximo como a si mesmo, já nos indicando como nós devemos agir, sempre nos colocando no lugar do outro. Se fosse comigo, eu gostaria? Como é que eu agiria se alguém falasse assim comigo? Se não é bom para mim, não é bom para o outro, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente deixa de cometer muitos erros. Nós não gostamos de ser contrariados, não é assim? Em algum grau, nós nos julgamos melhores que o outro. Seja porque nós nos julgamos inteligentes demais, seja pela nossa condição financeira, pelo nosso grau de instrução, pela nossa posição social, né? Então, a gente está vendo na mídia direta, e às vezes nem precisa estar na mídia, a gente vê isso constantemente. Pessoas
se sente ferida no seu orgulho e aí se sente no direito de humilhar, de agredir o outro. A gente viu recentemente aquele caso do motoboy, né, que estava bem na mídia. A gente viu também daquela moça atendente da loja, onde aquela pessoa, ela pediu para que ela botasse a máscara, né, e a pessoa não quis colocar a máscara, então agrediu a atendente, né. Teve todo aquele episódio que o noticiário nos trouxe. Nosso orgulho sendo ferido. Nós queremos que as pessoas pensem exatamente como nós pensamos, né? E que concordem também com as nossas opiniões. Quando alguém não concorda com a nossa opinião, qual a nossa reação? Não é de esbravejar, não é de nos manter em cólera, não é isso que acontece normalmente? Não é? Então, se a pessoa torce por um time diferente do seu, se ela tem uma outra religião, ou se ela não concorda em nada do que você está fazendo, ou não faz exatamente o que você quer, nós desprezamos essa pessoa. Nós não consideramos essa pessoa. Alguns de nós fazem isso. Então, nós cometemos raca. E a gente nem considera o livre-arbítrio da pessoa. Cada um tem um ponto de vista diferente. Mas não significa que um está certo e que o outro está errado. São pontos de vista diferentes. E a gente perde a oportunidade de pensar desses pontos de vista diferentes alguma coisa que nos serve para refazer ali o nosso modo de pensar, que nos ajude na maneira de pensarmos, que nos ajude como construir novas ideias, não é? E Jesus diz, não matarás. Quantos irmãos chegam ao plano espiritual antes da hora? Por conta da cólera, porque o seu orgulho foi ferido e ele se encolarizou. E aí deixa vir à tona esse lado primitivista selvagem e comete crimes hediondos, né? Às vezes é porque, por conta de uma vaga, de um estacionamento, porque alguém deu uma fechada no trânsito, e aí aí eles cometem esses crimes e acumulam para si mais débitos, né? Transgride as leis divinas. Então, é uma série de consequências que acontece por conta de nós sentirmos o nosso orgulho ferido. Quando nós nos encolarizamos, a primeira vítima somos nós mesmos. Nós ficamos estressados, aí já começa a haver problemas de hipertensão, a gente sente ali as gastrites, as dores de cabeça. Nós acabamos com a nossa saúde por conta dessa cólera, desse estresse. Por isso Jesus estabeleceu a lei da doçura, da moderação, da brandura, da afabilidade como norma de conduta, né? A maior caridade que nós podemos ter é conosco mesmo. Quando nós controlamos a nossa cólera, nós não desorganizamos as outras pessoas. Nós somos responsáveis pelo equilíbrio das pessoas ao nosso redor. Vocês já repararam quando a gente perde o equilíbrio e as outras pessoas se desarmonizam? A gente acaba estragando um encontro familiar, né, uma festa, e passa a ser uma pessoa não bem vista, não bem quista, né? Quem quer ficar perto de uma pessoa que se encolariza por tudo, que é orgulhosa demais, né? Que não é afável? Ninguém quer ficar perto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus. Nós queremos um mundo melhor. Nós sonhamos com um mundo melhor. Mas, para que esse mundo se realize, a gente precisa haver uma mudança no nosso mundo íntimo. Começa aqui dentro de nós. Quando nós mudamos aqui dentro, esse nosso mundo íntimo, quando a gente busca um autocontrole, um autodomínio, quando a gente consegue controlar a nossa violência interna, né, nós vamos conseguindo mudar as atitudes exteriores. Então, quando a gente se depara com uma atitude de confronto, a gente consegue lidar, a gente consegue conversar, a gente consegue conduzir de uma forma muito mais amena. E aí a gente vai ser manso, mas não no sentido dessa mansidão que a gente entende, mas com inteligência, né? Com firmeza. Mas a gente precisa ter cuidado com as falsas aparências, né? Muitas vezes nós criamos muitas máscaras, né? A gente, na roda de amigo nós somos uma pessoa, junto com os familiares nós somos outra, no trabalho nós somos outras.
Há irmãos que no convívio social é uma pessoa boníssima, faz caridades, faz uma série de coisas, mas no seu lar, dentro do seu lar, é uma pessoa extremamente agressiva e por vezes muito tirana, né? Ser manso não é ser marionete, né, nas mãos de ninguém. Jesus, ele era manso, ele trazia uma postura firme, mas de paz. Mansos são aqueles que desistiram da violência, de qualquer forma violenta. Eles assumiram a responsabilidade de levar a bondade, a brandura, a paz, né, onde há discórdia. Gandhi foi um desses exemplos que passaram aqui na Terra. Ele lutou junto com seus seguidores pela independência da Índia. Depois de décadas de diálogos e de protestos pacíficos, né, eles conseguiram a liberdade da Índia. Assim como Martin Luther King, assim como Mandela, eles provaram ao mundo que é possível sim promover mudanças sem violências. Os pacificadores ou os pacíficos são aqueles que já conseguiram estabelecer ou vão estabelezarão a paz dentro de si. Eles trabalham para a paz do mundo. Eles conseguem, através da força espiritual, estabelecer ou restabelecer a paz em qualquer campo de batalha. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque Deus é paz infinita. Jesus, ele promete a todos nós uma terra futura, um mundo futuro, esse mundo vindouro mais tranquilo, mais harmônico, né? E nós sabemos que a Terra está passando por esse processo de transição, né? E a gente sabe também que haverá mais fraternidade, mais amor, que espíritos voltados para o bem estarão nessa nova morada, né? Nessa terra regenerada. E que aqueles espíritos que ainda se mantêm no caminho, na senda da maldade, por misericórdia divina, serão exilados até que eles alcancem uma maturidade espiritual e vão avançando e para também se juntar aos espíritos que lá estarão nesse mundo regenerado, né? Mas Jesus faz esse convite para nós, mas depende de cada um, depende de nós alcançarmos. O convite está feito, ele espera por cada um de nós, né? Então Jesus diz que essa bem-aventurança, que sermos mansos e pacíficos, é possível, é assim. Basta que a gente mude todos os dias, né? É possível nós estarmos nessa morada, né? Desde que nós permanecemos nessa marcha contínua, no caminho da nossa redenção. Apesar de que nós oscilamos muito, gente, a gente oscila mesmo entre o orgulho, entre a vaidade, entre o egoísmo. Apesar dos nossos vícios, das nossas deficiências moral, a gente se manter, ele pede para que a gente se mantenha sempre em marcha, sempre caminhando, né? Para que a gente contenha os nossos impulsos, para que a gente busque esse autocontrole que impede a gente de falar demais, de pronunciar palavras que ferem o próximo no seu ponto mais fraco. E quando a gente faz esse processo, a gente fala muito dentro da doutrina espírita, da reforma íntima, e ela é necessária. Se a gente não fizer, a gente não consegue se modificar, né? E quando a gente vai fazendo essa autoanálise de nós mesmos, nós vamos conseguindo ser mais brando, então a gente consegue perdoar, então, aí depois nós também vamos conseguindo retribuir o mal com o bem, mas tudo de uma forma mais tranquila. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas a cada passo que nós vamos assim dando, mais nós vamos ficando melhor, não é? Então, assim, nós vamos ajudando, nos melhorando, edificando esse reino de virtudes em nosso coração, né? Nós vamos nos desligando desses sentimentos inferiores e nós vamos edificando o reino dos céus em nossos corações e entrando em contato com esse Cristo aqui interno.
e vivendo, vivenciando as verdades divinas. Esse é o convite que fica para todos nós de Jesus, para nos mantermos em marcha, para que mesmo que a gente cair, quantas vezes nós caímos, muitas vezes vamos nos levantar e seguir em marcha com Jesus. Obrigada a todos por me ouvir. E agora nós vamos passar então para a nossa vibração da noite. Convido a todos para ficar relaxado, quem quiser fechar os olhos, estiver num cantinho mais sossegado. Vamos então falar com Jesus. Mestre querido Jesus, nós unimos nossos corações, Senhor, esta noite, em rogativa a Ti, querido Mestre. Tu que nos disseste que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas ali, Tu estaria, acreditando, confiando na Tua presença e na presença dos bons amigos espirituais, nós rogamos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que os amigos espirituais individual de cada um de nós possa estar ao nosso lado nesse instante, nos transmitindo as energias de amor, refazendo as nossas energias, nos dando um passe benéfico, salutar, nos fortalecendo. E pedimos também, Senhor, rogamos ao Teu coração magnânimo, que visite os nossos lares, que a espiritualidade amiga possa levar, encaminhar os irmãos em desequilíbrio que porventura ali adentram, que eles sejam levados para o amparo espiritual. E também rogamos, Senhor, que os amigos espirituais ajudem a desligar as mentes em desequilíbrio que se ligaram às nossas, que nós possamos nos sentir fortalecidos, Senhor, com as luzes do Teu amor, e que nos momentos em que nós estivermos em queda, em desânimo, que lembramos de Ti e que roguemos o Teu amparo e o amparo da espiritualidade amiga. Também pedimos, Senhor, que ampare toda a irmã em humanidade, que eles possam sentir, Senhor Jesus, o Teu amparo, o Teu acalento, a Tua força refazedora, fortalecendo os corações desesperançosos, encaminhando aqueles irmãos que ainda se encontram na senda da maldade, que eles possam sentir também, Senhor, o Teu amparo, a Tua luz. Também pedimos, Senhor, que ampare, rogamos que ampare aqueles irmãos que se colocaram como os nossos inimigos, que eles possam sentir as Tuas energias de amor e as nossas também. E agradecendo, Senhor, por mais esse encontro, agradecendo a espiritualidade amiga por todo amparo que nós recebemos. E nós agradecemos, Senhor, mais essa existência. Que o Senhor esteja conosco, nos amparando hoje e sempre. Graças a Deus. Agradeço a todos por estarem conosco essa noite, por acompanhar nós até aqui. Que tenham uma excelente noite, uma excelente semana e até um próximo encontro. Fiquem todos com Deus.